Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Privilégio poder dividir nesta manhã da palavra de Deus, certos de que Deus, por sua bondade e graça, tem uma palavra de edificação e fortalecimento espiritual para a vida de todos nós. A leitura bíblica de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, até o capítulo 3, verso 13, neste programa de leitura bíblica do Novo Testamento desse ano 2023. Mas a nossa reflexão está no capítulo 3, verso de número 7 e 8, que diz assim: Por isso, irmãos, apesar dos nossos sofrimentos e dificuldades, ficamos animados porque vocês permaneceram firmes na fé. Agora, revivemos por saber que estão firmes no Senhor. O ministério do apóstolo Paulo não foi fácil. Durante suas viagens missionárias, o apóstolo Paulo passou por situações muito difíceis. E ele ia plantando igrejas. E as cartas que Paulo escreveu são cartas de fortalecimento espiritual para essas igrejas que ele deixou plantadas. E quando ele recebia notícias, a respeito de como estava indo aquela igreja, então essas notícias lhe traziam conforto, lhe traziam encorajamento, fortalecimento espiritual. Ou então essas notícias lhe traziam preocupação, tornando o ministério do apóstolo Paulo ainda mais pesado. Então, quando ele escreve, por exemplo, as suas cartas aos Coríntios, a primeira carta especialmente, é uma carta cheia de correções por conta das preocupações que o apóstolo Paulo tinha em virtude das notícias recebidas a respeito de como estava acontecendo a vida daquela igreja. Nesta carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai dizer, olha, ainda que eu esteja passando por sofrimentos e dificuldades, e o ministério ele envolve esses momentos difíceis, diz o apóstolo Paulo, as notícias que eu tenho recebido de Tessalônica são notícias que têm trazido vigor para a minha vida, para o meu ministério. Eu estou animado porque vocês permanecem firmes na fé. Não existe nada que traga maior encorajamento na vida do pastor do que saber da firmeza da fé dos membros da igreja. Quando a gente vê irmãos fraquejando na fé, isso traz preocupação, isso traz dificuldades, isso torna o coração pesado, porque o que nós desejamos é que cada membro da igreja esteja fortalecido, que cada ovelha esteja andando na presença de Deus, desfrutando de uma vida correta com o Senhor. E quando a gente recebe a notícia assim, de que alguém está assim firme no Senhor, isso nos traz muito encorajamento, isso fortalece-nos, porque a gente vê que aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está promovendo, tem produzido resultados na vida das pessoas. E o apóstolo Paulo fala exatamente isso, quando ele diz assim, agora eu estou revivendo, isto é, o meu ânimo está renovado, porque eu recebi a notícia de que vocês estão firmes no Senhor. É muito interessante o apóstolo Paulo usar a expressão reviver, porque reviver da ideia de que eu estava morrendo, mas agora eu voltei a viver. O meu ânimo estava diminuindo, mas agora o meu ânimo se renovou. Eu estava assim, preocupado, abatido, mas agora eu estou com o meu ânimo totalmente renovado, porque eu recebi a notícia de que os crentes de Tessalônica, eles estão firmes no Senhor. Que bênção saber que, como resultado do ministério do apóstolo Paulo, aquela igreja estava firme no Senhor. E é isso que traz fortalecimento
para o coração do líder, saber que aqueles que estão sob seus cuidados estão firmes no Senhor. Que nós não percamos de vista a bênção de permanecer firme no Senhor e que o Senhor use cada situação da nossa vida para firmar os nossos passos, para que possamos permanecer no caminho, firmados no Senhor. Vamos orar? Queremos te agradecer, ó Deus, pela bênção da firmeza. A Igreja de Tessalônica nos dá o exemplo de um grupo que permaneceu firme no Senhor, a despeito de todas as lutas daquele momento inicial da igreja. Obrigado a Deus, porque a notícia da firmeza daquela igreja renovou o ânimo do apóstolo Paulo. E esta tem sido, ó Deus, a nossa experiência também. Sempre que a gente vê alguém firme, isso traz ânimo para o nosso coração. E quando a gente vê alguém fraquejando na fé, isso traz preocupação para a nossa vida. Por isso, ó Deus, oramos para que o teu povo esteja firme no Senhor, firmado na tua palavra, nas verdades que não mudam. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a nossa firmeza na nossa caminhada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?